Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante até o início dos tempos, para contar uma das histórias mais conhecidas e impactantes da humanidade. A história de Adão e Eva. Peguem um café, ajeitem-se na cadeira e preparem-se para mergulhar no Jardim do Éden. No começo de tudo, antes que o tempo fosse contado como conhecemos, Deus criou os céus e a terra. Ele separou a luz das trevas, as águas da terra firme, e encheu o mundo de vida. Plantas exuberantes, árvores frutíferas e animais de todas as formas e tamanhos passaram a habitar este novo mundo. E no centro de toda essa criação, havia um lugar especial, um paraíso chamado Jardim do Éden. Era um lugar de beleza indescritível, onde rios de água pura corriam, e tudo florescia em perfeita harmonia. Foi nesse cenário magnífico que Deus, usando o pó da terra, formou o primeiro homem. Ele soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem, a quem chamou de Adão, tornou-se um ser vivente. Adão recebeu uma tarefa grandiosa: cuidar do jardim e dar nome a todos os animais. Imaginem só: leões, águias, golfinhos. Cada criatura recebeu seu nome das mãos do primeiro homem. Adão vivia em comunhão perfeita com a natureza e com o seu Criador. Não havia dor, nem medo, nem tristeza. A vida era simplesmente perfeita. Mas em meio a toda essa beleza, Deus percebeu algo. Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, enquanto Adão dormia profundamente, Deus tomou uma de suas costelas e, a partir dela, formou a primeira mulher. Quando Adão acordou e viu Eva pela primeira vez, ele ficou maravilhado. Ele a reconheceu imediatamente como parte de si mesmo, dizendo: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Juntos, eles eram o ápice da criação, vivendo em inocência e completa harmonia no paraíso. Eles não sentiam vergonha, pois seus corações eram puros. No jardim, Deus deu a Adão e Eva liberdade para desfrutar de tudo. Eles podiam comer os frutos de todas as árvores, exceto uma: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus os advertiu claramente: no dia em que dela comerem, certamente morrerão. Esta era a única regra, um único limite, estabelecido para testar a sua obediência e o seu amor. Por um tempo, eles viveram felizes, respeitando o mandamento. Mas no jardim, havia também uma serpente. Astuta e enganadora, ela se aproximou de Eva com uma pergunta traiçoeira: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Eva, talvez ingenuamente, corrigiu a serpente: podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comam dele, nem toquem nele, para que não morram. Foi então que a serpente lançou sua mentira mortal: vocês não morrerão, disse ela. Deus sabe que, no dia em que comerem desse fruto, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A semente da dúvida foi plantada, a promessa de ser como Deus soou tentadora. Eva olhou para a árvore. O fruto parecia delicioso, agradável aos olhos, e acima de tudo desejável para se obter sabedoria. A tentação foi mais forte que a obediência. Ela pegou o fruto, comeu e ofereceu também a Adão, que estava com ela, e ele também comeu. Naquele exato instante, algo mudou para sempre. A Bíblia diz que os olhos de ambos se abriram. Mas o que eles viram não foi o poder divino que a serpente prometeu. Eles viram a própria nudez. A inocência se foi, substituída por um novo sentimento: a vergonha. Correram para se cobrir com folhas de figueira, tentando esconder o que sua desobediência havia revelado. Quando ouviram a voz de Deus caminhando pelo jardim, na viração do dia, Adão e Eva, pela primeira vez, sentiram medo. Eles se esconderam. Deus chamou: Adão, onde você está?
O homem respondeu, de seu esconderijo. Ouvi a tua voz no jardim. Tive medo, porque estava nu, e me escondi. A pergunta de Deus foi direta. Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? E então? Começou o jogo da culpa. Adão culpou a mulher. A mulher que me deste por companheira. Ela me deu do fruto. E eu comi. Eva, por sua vez, culpou a serpente. A serpente me enganou. E eu comi. Ninguém assumiu a responsabilidade por seu próprio ato. Aquele ato de desobediência trouxe consequências severas. A harmonia foi quebrada. Deus pronunciou o julgamento sobre cada um. A serpente foi amaldiçoada a rastejar sobre o seu ventre e a ter inimizade com a humanidade. A mulher foram dadas dores no parto e um relacionamento de conflito com o marido. E, ao homem, o trabalho se tornaria árduo e a terra produziria espinhos e cardos. E o mais trágico de tudo, a mortalidade. Pois você é pó, e ao pó voltará. Eles não morreram fisicamente naquele instante, mas a morte espiritual aconteceu. A comunhão perfeita com Deus foi rompida, para que não comessem também da árvore da vida e vivessem para sempre naquele estado de separação. Deus os expulsou do jardim do Éden. Anjos com espadas de fogo foram postos para guardar o caminho de volta ao paraíso. A vida fora do Éden era dura. Adão e Eva tiveram que aprender a sobreviver, a trabalhar a terra e a enfrentar as dificuldades de um mundo, agora, imperfeito. Eles tiveram filhos, Caim e Abel. E a história da humanidade, com suas alegrias e tristezas, seus acertos e erros, começou a ser escrita. A história de Adão e Eva não é apenas um relato sobre um fruto proibido. É uma história profunda sobre liberdade, escolha, tentação e as consequências de nossos atos. Fala sobre a perda da inocência e a quebra de um relacionamento perfeito. Mas mesmo em meio ao julgamento, Deus demonstrou sua misericórdia. Antes mesmo de expulsá-los, Ele fez roupas de pele para cobrir a nudez deles. O primeiro sacrifício para cobrir o pecado. E na maldição da serpente, há uma promessa escondida, uma primeira luz de esperança para a humanidade. Deus disse que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Muitos teólogos veem nisso a primeira profecia sobre a vinda de um Salvador, que um dia restauraria o que foi perdido no Éden. Essa narrativa antiga continua a ecoar através dos séculos, nos convidando a refletir sobre nossa própria natureza, nossas escolhas e nosso anseio por um paraíso perdido. É um lembrete de que nossas decisões têm poder e que mesmo nas quedas, sempre há um caminho para a redenção. Espero que tenham gostado de revisitar essa história fundamental com a gente. Ela nos ensina muito sobre a condição humana e a busca por restauração. O que você mais acha interessante nessa história? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos adorar saber sua opinião. Muito obrigado por assistirem até o final. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Sua participação é muito importante para nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo.